A Guerra dos 100 Anos, um nome gravado na história, não foi uma guerra única, mas uma série de conflitos. Durando mais de um século, de 1337 a 1453, colocou os reinos da Inglaterra e da França um contra o outro. Imagine uma época em que cavaleiros em armaduras brilhantes se enfrentavam em campos de batalha lamacentos, com o som de suas espadas ecoando. Este foi um período brutal de cercos, invasões e batalhas campais, uma luta pela dominação do coração da Europa medieval. Embora o nome sugira um conflito contínuo, a realidade era mais complexa. Períodos de guerra intensa eram intercalados por tréguas, mudanças de alianças e momentos de relativa paz. A guerra não era apenas sobre vitórias militares. Era também uma luta por controle político, influência econômica e identidade nacional. A Guerra dos 100 Anos não se limitou a um único campo de batalha. Dos Campos Verdes da França, às costas escarpadas da Inglaterra e até à Península Ibérica, o conflito se espalhou como um incêndio. Esta não foi apenas uma guerra entre reis e príncipes. Foi um conflito que tocou a vida de pessoas comuns, desde camponeses a mercadores, deixando um impacto duradouro no tecido social e econômico da Europa. No centro da Guerra dos 100 Anos havia uma teia emaranhada de queixas e ambições. Um fator-chave foi a questão das reivindicações territoriais inglesas na França. Os monarcas ingleses, descendentes de Guilherme, o Conquistador, possuíam vastos territórios na França, uma fonte constante de tensão com a coroa francesa. Outro grande ponto de discórdia foi a questão da sucessão francesa. Quando o rei francês, Carlos IV, morreu sem um herdeiro homem em 1328, seu primo, Filipe VI de Valois, ascendeu ao trono. No entanto, Eduardo III da Inglaterra, sobrinho de Carlos IV, também reivindicou a coroa francesa, argumentando que sua reivindicação era mais forte. Essa disputa sobre a herança legítima acendeu as chamas da guerra. Fatores econômicos também desempenharam um papel significativo. Inglaterra e França eram rivais econômicos, competindo pelo controle de rotas comerciais lucrativas e das ricas regiões produtoras de tecidos de Flandres. O controle de Flandres, em particular, era crucial, já que sua indústria de lã era a base da economia inglesa. Além dessas disputas tangíveis, havia um choque mais profundo de culturas e identidades nacionais. À medida que a guerra se arrastava, ela evoluiu para uma luta pelo orgulho nacional, com ambos os lados demonizando o outro e fomentando um sentimento de fervor patriótico entre suas populações. A Guerra dos 100 Anos foi um conflito pontuado por momentos de vitória gloriosa e derrota esmagadora. Os primeiros sucessos ingleses, como a Batalha de Crécy em 1346, onde os arqueiros ingleses dizimaram a cavalaria francesa, mostraram a mudança na face da guerra. A Batalha de Poitiers em 1356 consolidou ainda mais o domínio inglês, levando à captura do rei francês, João II. No entanto, os franceses se uniram sob líderes carismáticos, como Joana d'Arc, uma camponesa que afirmava ter orientação divina. A fé inabalável e a perspicácia militar de Joana inspiraram os franceses à vitória no cerco de Orleans em 1429, um ponto de virada na guerra. Seu martírio nas mãos dos ingleses alimentou ainda mais a resistência francesa. Apesar dos esforços de Joana d'Arc, os ingleses alcançaram outra vitória impressionante na Batalha de Agincourt, em 1415, onde seus arqueiros mais uma vez provaram ser devastadoramente eficazes contra os cavaleiros franceses fortemente armados. Essa vitória solidificou o controle inglês sobre o norte da França e os aproximou de seu objetivo final de assegurar a coroa francesa. O Tratado de Troyes, em 1420, parecia marcar o ápice do sucesso inglês. Sob seus termos, Henrique V da Inglaterra foi reconhecido como herdeiro do trono francês, casando-se com a filha do rei francês. No entanto,
A morte prematura de Henrique V em 1422 deu nova vida à resistência francesa e a guerra continuou. A Guerra dos 100 Anos finalmente chegou ao fim em 1453, com a recaptura francesa de Bordeaux, a última fortaleza inglesa na França. A guerra deixou uma marca indelével em ambas as nações, remodelando seus destinos e transformando o cenário político da Europa. Para a França, a guerra foi uma luta longa e árdua, mas que acabou por sair vitoriosa com sua integridade territorial restaurada. O conflito fomentou um senso de unidade e identidade nacional, abrindo caminho para a ascensão de uma monarquia francesa poderosa e centralizada. A Inglaterra, por outro lado, saiu da guerra derrotada e desmoralizada. Seus sonhos de domínio continental foram destruídos, seus recursos esgotados. A perda de seus territórios franceses forçou a Inglaterra a voltar sua atenção para dentro e se concentrar em seu próprio desenvolvimento interno. A Guerra dos 100 Anos também teve profundas consequências para a arte da guerra em si. A eficácia dos arqueiros ingleses contra os exércitos de cavalaria tradicionais acelerou o declínio da guerra feudal e inaugurou uma nova era de táticas e tecnologia militares. O uso de pólvora e artilharia, ainda em sua infância, começou a remodelar os campos de batalha, sinalizando o fim de uma era na história militar.